Saudações, tricolores! É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo tudo o que envolve o nosso querido Fluminense Futebol Clube. Antes de mergulharmos na notícia bombástica que promete agitar os ânimos da torcida, vamos dar uma olhada na situação atual do nosso time. O Fluminense, após uma temporada de altos e baixos, vem lutando para se firmar novamente entre os grandes do futebol brasileiro. Os torcedores, que sempre estiveram ao lado do clube, sentiram a pressão de resultados que não corresponderam às expectativas. Com algumas mudanças na comissão técnica e um elenco que busca se reencontrar, a esperança da torcida é de que o tricolor consiga se reerguer e voltar a brigar por títulos. E é nesse contexto de busca por renovação e superação que surge uma notícia que pode mudar tudo. Estamos falando da proposta bilionária da Temu para a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Fluminense. Essa proposta não é apenas um número que aparece em manchetes, é uma injeção de recursos que pode transformar a realidade do nosso clube, tanto dentro quanto fora de campo. A Temu, um gigante do comércio eletrônico, traz consigo a promessa de uma estrutura financeira robusta, capaz de permitir ao Fluminense atrair novos talentos, investir em infraestrutura e, quem sabe, voltar a brigar por títulos de expressão no cenário nacional e internacional. É uma revolução que pode tirar o Fluminense da zona de conforto e colocá-lo em um patamar de competitividade que há muito não vemos. A paixão da torcida é algo que não pode ser ignorado. O torcedor tricolor viveu altos e baixos nos últimos anos, desde a glória das conquistas até momentos de crise que quase levaram o clube à segunda divisão. Agora, com essa nova proposta, parece que uma esperança se acende novamente. O que está em jogo é muito mais do que dinheiro, é a essência de um clube que carrega uma história gloriosa e a expectativa de um futuro melhor. Mas, você deve estar se perguntando, o que isso realmente significa para nós? Ao longo deste vídeo, vamos analisar não apenas a proposta, mas o impacto que ela terá nas competições em que estamos envolvidos, as mudanças que podem acontecer na equipe, claro, a reação da nossa apaixonada torcida. Vamos juntos desbravar essa narrativa, que promete ser cheia de reviravoltas e emoções. Preparem-se, pois o que vem a seguir é uma análise detalhada sobre o que pode ser a nova era do Fluminense. A proposta da Temu não é apenas uma possibilidade, é uma promessa de transformação. E, claro, ao longo do vídeo, quero que vocês interajam. Deixem suas opiniões nos comentários, digam o que acham dessa proposta e como imaginam que pode ser o futuro do nosso tricolor. Agora, sem mais delongas, vamos para o próximo capítulo. Agora que já sabemos da proposta bilionária da Temu, vamos mergulhar em como essa aquisição pode impactar a estratégia do Fluminense dentro de campo. O que podemos esperar do time com uma injeção de recursos desse porte? Primeiramente, é vital entender que, no futebol moderno, dinheiro não compra apenas jogadores, mas sim a possibilidade de construir um projeto sólido e sustentável. É isso que estamos ansiosos para ver. Imaginemos, por um momento, como a chegada de novos reforços poderia mudar a cara do nosso elenco. Com um aporte financeiro significativo, o Fluminense não apenas teria a chance de contratar jogadores de renome, mas poderia também buscar talentos em potencial que estão se destacando em outras ligas. Pense em jovens promessas que poderiam brilhar com a camisa tricolor. É o tipo de investimento que poderia trazer uma nova dinâmica ao time, algo que a torcida tanto deseja. Além disso, a possibilidade de mudanças na comissão técnica não pode ser ignorada. Um novo investidor, como a Temu, pode trazer uma filosofia de trabalho diferente, com um foco em estratégias mais modernas e eficazes. Se olharmos para os grandes clubes do mundo, como o Manchester City, que se transformou após a chegada de novos investidores, ou o Paris Saint-Germain, que trouxe estrelas após a injeção de capital, veremos que muitos deles mudaram seus rumos e conquistaram títulos importantes. Esse novo olhar pode ser exatamente o que o Fluminense precisa para voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. A torcida, claro, está atenta a tudo isso. Há um misto de esperança e ansiedade no ar. A paixão do torcedor tricolor é algo que não se mede, e cada um tem sua própria visão sobre o que isso representa. Alguns veem como uma oportunidade de ouro, enquanto outros podem estar receosos com as mudanças que possam ocorrer. O importante é que, independente da opinião, todos concordam que é um momento crucial para o futuro do clube.
Além disso, não podemos esquecer do impacto dessa negociação em competições que estamos disputando atualmente. O Fluminense está sempre em busca de títulos, e com um elenco mais forte, as chances de sucesso aumentariam consideravelmente. Uma nova mentalidade, impulsionada por investimentos robustos, pode fazer com que nosso time entre em campo com a confiança necessária para vencer. E isso, meus amigos, é algo que todos nós queremos ver, nosso Fluminense levantando troféus novamente. Estamos em um momento decisivo, e a questão que não quer calar é: o Fluminense conseguirá capitalizar essa oportunidade? A torcida está ansiosa para ver como tudo isso se desenrolará, e é exatamente essa chama da esperança que nos move. E você, o que acha? Como visualiza o impacto dessa proposta na estratégia do nosso querido Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários, pois a interação entre nós é fundamental. Agora, vamos ao próximo capítulo. Chegamos a um ponto vital da nossa discussão: o impacto financeiro que a proposta da Temu pode ter no cenário do futebol brasileiro. O que estamos observando não é apenas uma transação isolada, é uma mudança no panorama do mercado. A injeção de bilhões pode alterar completamente a dinâmica das competições, e o Fluminense pode estar na vanguarda dessa transformação. O que é uma SAF? Para entender melhor essa situação, precisamos analisar o que significa uma sociedade anônima do futebol, SAF, para um clube. Quando um grupo investe uma quantia significativa, isso não só melhora a saúde financeira do clube, mas também permite que se façam investimentos em áreas que antes eram negligenciadas. Imagine, por exemplo, melhorias nas instalações de treinamento, aquisição de tecnologia de ponta para análise de desempenho e um foco maior na base. Isso tudo representa um ciclo virtuoso que pode levar o Fluminense a um novo patamar. Competitividade em alta. Além disso, precisamos considerar o que isso significa em termos de competitividade. Nos últimos anos, clubes como Flamengo e Palmeiras têm dominado o cenário do futebol brasileiro devido a investimentos robustos. Se o Fluminense entrar nessa disputa financeira com a proposta da Temu, as possibilidades são imensas. Não estamos apenas falando de comprar jogadores, mas de criar um projeto que possa rivalizar com os maiores do Brasil e da América do Sul. A emoção da torcida e o impacto disso no torcedor é palpável. A torcida, muitas vezes, se sente desmotivada quando vê o clube lutando para se manter à tona, sem o poder de investimento que outros clubes ostentam. Agora, com essa proposta, há uma nova esperança no ar, uma promissora expectativa de que o Fluminense pode voltar a ser protagonista. Essa é a emoção que queremos sentir novamente nas arquibancadas, a certeza de que estamos em um caminho de crescimento e sucesso. Cautela necessária. Por outro lado, é essencial ter cautela. O mercado do futebol é repleto de riscos e surpresas. Embora a proposta da Temu seja animadora, é necessário lembrar que investimentos massivos não garantem sucesso imediato. É preciso estratégia, planejamento e, acima de tudo, uma gestão competente que saiba utilizar esses recursos da melhor forma possível. A torcida precisa estar atenta, questionando e acompanhando cada passo dessa negociação. Reflexão para a torcida. E aqui vai uma pergunta para vocês, torcedores. Como vocês acreditam que a proposta da Temu pode impactar o futebol brasileiro como um todo? Será que estamos vendo o início de uma nova era no nosso futebol? Deixe suas opiniões nos comentários. Agora, continuemos a explorar as várias facetas dessa proposta que pode mudar tudo para o nosso Fluminense. Vamos aprofundar em um aspecto que não pode passar despercebido: a história recente de aquisições de SAF no Brasil e no mundo. Este é um tema que traz à tona muitos exemplos que podem nos ajudar a entender o que está por vir para o Fluminense. O mercado de futebol está em constante evolução, e cada movimentação traz lições importantes, especialmente agora que a proposta bilionária da Temu pode mudar o rumo do nosso clube. Se olharmos para o cenário brasileiro, veremos clubes como o Botafogo e o Cruzeiro se aventurando nessa nova era de SAF. No caso do Botafogo, a entrada do investidor John Textor trouxe um otimismo renovado. A equipe já começou a fazer mudanças significativas, buscando fortalecer o elenco e melhorar sua estrutura. No entanto, o que se viu até agora também foi uma série de desafios. A pressão para entregar resultados imediatos é feroz, e a torcida, por mais esperançosa que seja, também exige resultados.
Esses casos mostram que, embora a ideia de SAF tenha seu apelo, o sucesso não é garantido apenas por investimentos. O Fluminense deve aprender com esses desafios, garantindo que a nova gestão não apenas traga dinheiro, mas também uma visão clara de como usar esses recursos para o bem do clube. Agora, fazendo uma comparação internacional, podemos olhar para exemplos como o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Esses clubes tiveram suas identidades transformadas após aquisições de investidores poderosos. O City, por exemplo, passou de um clube médio da Inglaterra a uma das potências do futebol mundial em um curto espaço de tempo. Mas essa trajetória de sucesso também veio acompanhada de críticas e controvérsias, especialmente em relação à sustentabilidade financeira e às regras de fair play. O PSG, por sua vez, atraiu estrelas, mas também enfrenta a pressão de corresponder às expectativas de uma torcida que sonha com títulos na Champions League. No caso do Fluminense, o que se espera é que, se a aquisição se concretizar, nós consigamos aprender com os erros e acertos dos outros clubes. O desafio será como implementar um modelo que traga resultados no curto e longo prazo, respeitando a essência do clube, claro, a paixão da torcida. A proposta da Temu pode ser uma oportunidade de ouro, mas é essencial que a nova gestão não perca de vista o que faz do Fluminense um clube tão especial, sua história, sua torcida e sua tradição. Além disso, é fundamental que a nova direção estabeleça uma comunicação clara e transparente com a torcida. O que os torcedores esperam? Quais são as prioridades? Como a gestão pretende usar os recursos para fortalecer o time e a base? Essas perguntas são cruciais para que a torcida tricolor se sinta parte do processo e não apenas espectadora. É a torcida que deve sempre ser o centro das decisões, e isso não pode ser esquecido em meio a grandes investimentos. Mas a pergunta permanece: o que aprendemos com essas experiências? Como o Fluminense pode se inspirar nos sucessos e aprender com os fracassos dos outros clubes? E como essa nova gestão poderá equilibrar a paixão e a razão? A torcida está pronta para apoiar a transição, mas também deve estar atenta e questionadora. Por isso, quero ouvir vocês. O que acham que devemos fazer diferente para garantir que essa nova fase do Fluminense seja um sucesso? Comentem suas opiniões. Chegamos ao final dessa análise e é hora de integrar todos os ângulos que discutimos. Estamos diante de um momento crucial na história do Fluminense, e a proposta bilionária da Temu não é apenas uma oportunidade, é um divisor de águas que pode mudar tudo para o nosso clube. Vamos refletir sobre o que está em jogo e como isso ressoa com a paixão da nossa torcida. Primeiro, a aquisição pode ser uma chance de revitalizar o elenco e trazer novos talentos que a torcida tanto deseja ver vestindo a camisa tricolor. A possibilidade de mudanças na comissão técnica e a adoção de novas estratégias de jogo podem trazer uma nova mentalidade que há tempos estamos esperando. A injeção financeira promete melhorar a saúde do clube, permitindo que finalmente possamos competir em pé de igualdade com os grandes rivais. A torcida, sempre sonhadora, já imagina os craques que podem chegar para dar um novo fôlego ao time. Em segundo lugar, o impacto no mercado financeiro do futebol brasileiro não pode ser subestimado. Se o Fluminense se posicionar como um clube forte e sustentável, isso pode acender uma chama de competitividade que beneficiaria todo o cenário do futebol nacional. A tensão entre os clubes pode ser positiva para elevar o nível do jogo, criando um ambiente mais competitivo, onde todos buscam sempre o melhor. A torcida, que sempre sonhou com um Fluminense forte, agora vê a possibilidade de um futuro onde o clube não apenas participa, mas briga de igual para igual com os gigantes. Por fim, o que aprendemos com a história de outras SAFs? Precisamos entrar nessa nova era com os olhos bem abertos, dispostos a aprender com os erros do passado. O sucesso não é garantido apenas por investimento, é essencial que a paixão pelo clube e a voz da torcida sejam ouvidas. O Fluminense é, acima de tudo, uma grande instituição que carrega consigo uma rica história e uma torcida apaixonada que deve sempre ser respeitada. A experiência de outros clubes deve servir como um guia, para que possamos evitar os mesmos erros e construir um futuro sólido. À medida que olhamos para o futuro, devemos manter a esperança viva e a expectativa alta. O que será do nosso querido Fluminense nos próximos anos? Será que veremos o clube voltar a brigar por títulos e conquistar a tão sonhada estabilidade? E,
O mais importante, a torcida estará unida, apoiando e questionando, como sempre deve ser. O futuro é uma página em branco, e cada um de nós, torcedores, tem um papel fundamental nessa história. Agora, eu deixo a pergunta para vocês. Como vocês imaginam o futuro do Fluminense com essa proposta bilionária da Temu? Vamos juntos construir esse debate e continuar acompanhando cada passo dessa história emocionante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Até a próxima, tricolores!